Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, segunda-feira, dia 10 de março. Nós estamos vivendo a primeira semana do tempo da Quaresma. E o Evangelho de hoje que está em Mateus, no capítulo 25, do 31 ao 46, vai nos levar a refletir sobre as nossas práticas de misericórdia, obras de misericórdia, o que nós temos feito, principalmente nesse tempo da Quaresma, quando a Igreja nos leva a refletir sobre as nossas atitudes e nos convida a vivermos um tempo de jejum, de penitência e de oração mais intensamente, que nós olhemos para esse Evangelho e reflitamos sobre as nossas atitudes e sobre a nossa vida. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade, em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu estava estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não me fostes visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente, ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste tempo de Quaresma que nós estamos vivendo e nessa liturgia belíssima que nós temos no dia de hoje, que começa lá na primeira leitura, quando fala do livro do Levítico, nos recorda do livro do Levítico, e a primeira leitura começa dizendo assim: o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala
a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, somos chamados pelo próprio Senhor a ser santos, porque Ele é santo. E nós, como obra-prima, né, do seu coração, o nosso chamado é de viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida de santidade. Depois ele dá toda a descrição, né, um monte de nãos, dizendo: não furteis, não jureis falso, que são os mandamentos. E aqui Jesus vai nos dizer, nos vai dar uma outra direção, além dos mandamentos, né, que nos é proposto na primeira leitura. A direção para viver em plenamente aquilo que os mandamentos nos orientam, que o amor e a misericórdia de Deus nos orientam, aquilo que, como Deus olha para nós e faz em nós, é que nós façamos também pelos outros. E uma coisa que nós precisamos ter sempre em mente, e o texto deste Evangelho de Mateus vai dizer: quando o Filho do Homem vier, e todos os povos se reunirão diante deles. Então, primeiramente, as leis, a orientação do Senhor foi dado ao seu povo predileto. Mas hoje nós temos a graça de receber, né, todos os povos, todas as nações são convidados a viver a experiência da palavra e do amor de Deus. E a direção daquilo que nós precisamos viver está aqui, contido nos ensinamentos de Jesus, na palavra de Deus. O que Jesus descreve aqui, né, Mateus descreve como as palavras de Jesus são as obras de misericórdia. Olhar para aquele que é mais fraco, para aquele que por si só não tem como se defender. É aquele que está com fome, é aquele que está com sede, é o que está nu, é o que está aprisionado e não tem como se libertar e nem viver plenamente a sua vida. Então, cabe a cada um de nós, meus irmãos, minhas irmãs, nesse tempo em que nós somos chamados a viver os ensinamentos de Jesus, que nós, olhando para esse Evangelho, saibamos que nós temos uma missão, um chamado de viver isso que Jesus está escrevendo, nos dizendo no Evangelho de hoje. E mais importante do que escutar o que Jesus está nos dizendo hoje, é nos lembrarmos que estaremos diante do Senhor, todos os povos, todos, sem exceção, e que nesse dia haverá um julgamento quando Jesus vier em sua glória, e que nós seremos não só pela participação que nós temos dentro da igreja, pela escuta da palavra, mas pela vivência da palavra e pela obra que nós estivermos, né, realizarmos, nós teremos uma resposta de tudo aquilo. E é o último versículo: porque aqueles que não fizeram, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Quem são os justos? Aqueles que vivem a justiça da palavra de Deus. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, diante desse belíssimo Evangelho de hoje, possamos refletir as nossas vidas. E o refrão do Salmo vai dizer: Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Que a palavra de Deus possa penetrar no nosso coração e que nós possamos vivê-la plenamente e viver como é o desejo do coração de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e que a tenham em plenitude. Que você tenha uma santa, abençoada Quaresma e viva a palavra de Deus. Viva aquilo que o Senhor nos chamou a viver e a fazer em todos os momentos da nossa vida.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.